these endless days. Nights, dark dismay. Olá, bem-vindo ao lançamento do M Café, um espaço para a gente poder bater um papo encorpado e, quem sabe, despertar nos nossos ouvintes a respeito de marketing jurídico, gestão e negócios. Eu sou a Catarine Ranéia, eu lidero a área de rankings jurídicos aqui da Let's Marketing e hoje eu tenho o prazer de iniciar o M Café com um convidado que é Head de Pesquisa do Guia Brasil, da Chambers and Partners, desde 2023. O Matheus Monteiro é advogado, com pós-graduação em Direito Tributário. Ele também é diretor de teatro, com mestrado em uma das principais escolas de atuação do Reino Unido. Matheus, muito obrigada por topar participar do M Café. Seja bem-vindo. Obrigado, Catarine. É um prazer estar aqui com vocês e uma honra abrir aqui esse projeto do M Café. Obrigado pelo convite. Espero que seja muito bacana esse nosso papo para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. Não, certamente vai ser. Eu gostaria, antes da gente começar o nosso bate-papo, pedir para o pessoal se inscrever no nosso canal, dar like no vídeo. Se você tiver alguma dúvida ao longo do nosso webinar, eu gostaria de convidá-lo a enviar um e-mail para contato@letsmarketing.com.br. Matheus, antes da gente entrar aqui nos assuntos mais técnicos sobre a pesquisa, eu sempre acho interessante quando eu apresento você, falo para você, né, falo sobre você no mercado jurídico. Eu queria saber um pouquinho de você. Como é ter duas carreiras tão distintas, né? Então, advogado, mas também diretor de teatro. Conta para gente um pouquinho. É engraçado isso, eu acho maravilhoso que as pessoas gostam de falar sobre isso. O teatro tem esse poder de encantar, né, de aguçar a curiosidade, e eu fico muito feliz de falar sobre a minha carreira como diretor de teatro, como ator também. Eu fiz mais coisas, inclusive, como ator aí em teatro em São Paulo, direção também, assistência de direção, e são aparentemente carreiras muito diferentes, né? Mas ao mesmo tempo a vida é uma só, né? Então a vida que eu estou vivendo, os aprendizados que eu tive tanto na minha carreira como advogado, tanto na minha carreira no teatro, foram me constituindo e hoje parece que cai como uma luva, assim, né, dentro do meu trabalho aqui na Chambers, porque o trabalho criativo do teatro, do ator, do diretor, ele também envolve muita coordenação de equipe, muita pesquisa, muito entendimento de mundo, e isso eu faço diariamente aqui na Chambers também, claro, com o viés jurídico e viés da pesquisa do mercado jurídico. Ai, que legal, Matheus. Hoje você está em Londres, né? Isso, exatamente. Eu mudei para Londres em 2019 para fazer um mestrado em direção teatral. E aí pandemia aconteceu, tudo mais, eu resolvi continuar aqui. E aí eu comecei a trabalhar na Chambers em 22, acho que é final de 2021, e estou como head desde 23. O Matheus, você sabe que a gente tem notado que a Chambers tem expandido cada vez mais a pesquisa, né? Então, a gente tem a chegada aí nos últimos 2 anos de pesquisadores advogados, né, que tradicionalmente no mercado os pesquisadores eram mais com formações relacionadas à comunicação, jornalismo e tal, pesquisadores que falam português fluentemente. A gente percebeu novas categorias, novos ciclos, como Regions, né, que veio chegando, e subdivisões estratégicas, né, dentro das tabelas que já eram estabelecidas, ainda quando o Brasil fazia parte do ciclo Latin America. Uhum. A edição 2024 recebeu um número impressionante de mais de 2.700 submissões, e vocês tiveram quase 13 mil interações com os referees. Como head de pesquisa aqui do Brasil, o que mais te surpreendeu nos últimos anos em relação ao engajamento dos escritórios? Catarine, eu vou atualizar o seu número, porque antes da nossa conversa eu chequei os números de 2025, né, que você falou de 2024, eu já tenho, porque a gente está terminando Transactional, que é o nosso último guia que a gente lança no ano. Então, os números que eu tenho até hoje de interações
Subiu, você falou quase 12 mil, não é isso? Quase Do ano 13 passado, mil. quase 13 mil. Agora a gente já está em quase 17 mil. A gente chegou em Uau! 16.794 interações. Então, só de Uau! entrevistas, a gente fez 4.075 até hoje, né? Aí tem as surveys, tem os questionários, surveys foram quase 12.500, enfim. E os questionários que a gente manda, que são menos, mas também contam nas nossas interações. Então, é muita coisa. A gente pesquisa muito o mercado e, como você disse, o nosso time está crescendo. Nós hoje, aqui na Chambers, só para pesquisar Brasil, nós somos 10 pesquisadores. Dos 10 pesquisadores, como você falou, eu tenho formados em Direito, advogados, né? Tenho 6, então mais da metade do meu time tem um background em Direito, né? O que é muito bom, porque consegue acompanhar as discussões com os partners, com os advogados, com entendimento também. E quem não é advogado também tem uma formação muito interessante em jornalismo. Eu tenho jornalistas na minha equipe que são super tarimbados também, além da experiência do dia a dia que vai trazendo aqui da nossa pesquisa, né? Então eu tenho uma equipe muito bacana que tenho um orgulho danado de cada um deles, sou muito feliz assim com o meu time, e que é possível a gente chegar nesses números tão impressionantes de contato. Quando você pergunta o que mais chamou minha atenção sobre o engajamento, né, o que me surpreendeu, eu divido essa resposta em dois. Eu acho que primeiro eu posso dizer o que confirmou mais do que surpreendeu, que mais uma confirmação que eu tive como head de pesquisa nesses últimos anos, a confirmação da importância e da relevância dos nossos guias, da nossa pesquisa para o mercado brasileiro, né? E a importância também que gera ali uma influência nas estratégias de atuação dos escritórios. Isso foi uma característica, um aspecto da influência e da importância da Chambers no mercado jurídico, no dia a dia dos escritórios, como eles compram os nossos produtos para melhorar a prestação de serviços, para terem feedbacks mais detalhados. Então, isso foi uma confirmação. Agora, no sentido de surpresa, né? Eu acho que eu fui muito felizmente surpreendido com a proatividade e a generosidade dos escritórios, Catarine. Os escritórios nos ajudam muito na hora de compreender melhor o mercado, na hora de encontrar novas áreas de prática para cobrir, até mesmo indicando outros escritórios para falar, auxiliando a gente na hora de escrever ali uma definição de área de prática, dando feedbacks. Eu consigo ver que a gente construiu, né, a Chambers e os escritórios brasileiros, uma parceria, aí eu falo dos escritórios e vocês também, agências de marketing, né, uma parceria muito bacana, que a gente anda junto para trazer uma visão melhor, mais accurate, né, do mercado jurídico brasileiro. Eu preciso dessa parceria com vocês. Então, eu acho que essa proatividade, essa generosidade foi algo que me surpreendeu muito, muito positivamente. E eu acho legal, o Matheus, sabe, sobre a forma como vocês conduzem a pesquisa, que é essa abertura que vocês dão para o mercado, que, inclusive, como você bem disse, acaba norteando até para a criação de novas categorias, né? No Contentious da edição 2026, vocês criaram a nova tabela Real Estate Litigation. E a Uhum. gente sabe, né, depois de 30 anos acompanhando a Chambers, a gente sabe que vocês costumam ter bastante cautela, né, na criação de novas categorias. Eu queria falar sobre essa categoria específica. Você pode explorar um pouquinho aqui nessa conversa sobre o que levou e como vocês identificaram a necessidade da criação dessa tabela específica? Uhum. Do Real Estate Litigation, né? Isso. O Catarine, você falou muito bem. A gente tem um cuidado muito grande na hora de abrir uma nova área de prática. A gente não abre a torto e direito. A gente quer. Primeiro, o que eu faço é ouvir uma demanda do mercado, né? Então, eu vou 2 vezes por ano para o Brasil, além do que eu converso com escritórios de advocacia semanalmente. Eu tenho reuniões, seja online, ou então, quando às vezes tem algum sócio, algum associado passeando por Londres, marca um café comigo aqui no escritório, também é ótimo. Então, esse meu contato direto, muito, muito
próximo dos escritórios que vai trazendo essas ideias. O Real Estate Litigation, ele surge por algumas razões. Acho que o primeiro é quando a gente olha para Real Estate que está dentro do guia de Transactional, a gente vê hoje, até eu não posso falar o guia de 2025, que ainda não foi lançado, mas em 2024, os números que eu tenho aqui é que a gente já tinha 38 departamentos ranqueados em 6 bandas, então só o Real Estate geral, né? E com 71 advogados aí ranqueados, tanto em Senior Statesperson, People, Star Individuals, 6 bandas, também Up and Coming, enfim, em todas esses tiers, né? Então a tabela já estava muito grande e uma tabela que recebe muita submission. E o conversando com os advogados de real estate brasileiros, eles estavam falando que a gente já estava começando a misturar alhos e bugalhos, né? Então tem pessoas, então a gente vê que tem escritórios que fazem, escritórios e também advogados, né, que fazem um tipo de atuação que estão sendo ranqueados numa mesma tabela com outros escritórios que têm outro tipo de atuação. E aí essa comparação ela não fica muito justa, ela não fica precisa. Então a gente busca clareza e precisão nos nossos rankings também. Quando a gente vê um ranking ficando muito inchado, a gente vê, não, o mercado, isso é um sinal de que o mercado está pulsante, de que existe uma forma melhor mais precisa de se aproximar desse tema, e foi assim com o real estate. Como resultado dessa conversa com os escritórios de real estate, a gente entendeu que já era o caso de que o mercado está muito pulsante, e até teve um sócio que falou assim, que parece que aos poucos o mercado de real estate brasileiro ele está indo por um caminho muito assim próximo do que é o mercado americano, do que é o mercado inglês. Então a gente precisa olhar com cuidado, porque senão a tabela vai perdendo um pouco da relevância. E com isso a gente com essa divisão, a ideia, né, o propósito final é que com real estate litigation e depois, lá no final do ciclo de 2026, a gente revisa a tabela de real estate em transactional, a gente vai ter 2 tabelas muito mais precisas, muito mais claras, mostrando o que é de fato, quem faz o que no mercado brasileiro, e na pessoa final, né, quem vai olhar no nosso site, quem vai consultar o nosso site, vai ter uma visão clara do mercado de real estate brasileiro também. Ah, que legal. De fato, quando a categoria surgiu, a gente percebeu um interesse muito grande, assim, porque havia sempre uma dúvida, né? Esse trabalho aqui de uso capião eu vou encaixar onde? Num ciclo transacional ou no ciclo contencioso? E eu acho que esse movimento, né, de novas categorias, considerando os 3 pilares principais, né, da pesquisa, ele tende a trazer exatamente isso que você compartilhou, né? Essa visão mais acurada, né? De fato, sobre quem faz o quê. E aí, na entrevista de profundidade, né, que a gente sabe que é uma das etapas mais importantes para vocês conseguirem ter aquele feeling de como, de fato, o mercado enxerga quem atua ou não, né? Nessa entrevista de profundidade, o que vocês esperam encontrar de orientação ou de guia mesmo, sabe? Do time, dos escritórios que vocês vão selecionar para convidar. É interessante você falar isso, Catarine, só complementando também o que eu já estava falando, e concordando com você, que fico feliz de você ter essa impressão de que os escritórios ficaram animados com essa novidade, porque de fato, veja só, esse ano a gente já fechou o prazo para submissions, né, de contentious. A gente recebeu só para Real Estate Litigation, uma tabela nova, não saiu nada ainda. 51 submissions. Uau. Isso é um número muito bom, assim, de submissions para um primeiro ano de uma tabela. Então, isso é a confirmação de que
o trabalho de pré-pesquisa, né, esse trabalho de conversa com os escritórios foi muito bem feito e graças ao retorno dos escritórios e ao apoio também de vocês que estão aí, então, em contato direto com os escritórios. Então a gente ficou muito satisfeito com esse número e, enfim, o que a gente busca, né, o que a gente vai querer encontrar nisso tudo, bom, primeiro a gente vai querer, o que eu já tinha falado, é um impacto maior, vai ser, eu acho que maior ainda do que houve quando a gente fez a divisão de Real Estate Finance, né? Então acho que agora vai ficar ainda mais claro, né, essa divisão. Agora, como matéria, a gente conversou com os escritórios, e foi exatamente isso que você mencionou. Vai ter muita demanda de desapropriação, a gente acha que vai ter aí, eu até fiz algumas anotações aqui, que é o que está na nossa definição de área de prática, né, e o que foi falado para os escritórios também, desapropriação, uso capião, reintegração de posse, enfim, são disputas com volume financeiro muito alto, ativos imobiliários, tem questão também de fundos de investimento nessa parte imobiliária, holdings familiares também, só que eu acho que o que a gente mais incentiva, né, se tem uma dica que eu posso dar para quem está ouvindo a gente, na hora de vocês escreverem a submission, né, que é o que vocês fizeram aí, é mandar para nós os casos complexos, os casos que vocês julgam relevantes, quais as discussões que de fato são importantes dentro do real estate litigation. Agora, um desafio, sabe, Catarine, que eu acho que a gente vai ter aqui, é a questão do overlap de áreas, né? Porque a gente vai pesquisar real estate litigation em contentious, junto com a tabela também de dispute resolution litigation. Então a gente acredita que vai ter ali alguns escritórios que são muito fortes em litigation também participando, porque tem ali seus especialistas e tem sua atuação também em real estate. Então até na tabela de dispute resolution litigation, a gente acredita que essa tabela nova de real estate vai ser bem-vinda, porque ela também ajuda a jogar foco em quem tem um trabalho específico, e às vezes está ali perdido naquela tabela de dispute resolution litigation, mas o foco daquela advogada ou daquele advogado é em real estate. Então, o que a gente espera, eu não vou falar muito sobre as matérias, porque eu acho que quem está assistindo a gente pode procurar ali na nossa definição de área de prática, que está disponível no site, e eu passei rapidinho por algumas das matérias, mas pode ficar certa de que a gente está bem animado, sabendo que vem coisas, certamente, os casos mais complexos do mercado brasileiro. O Matheus, você sabe que a gente conduziu, quando vocês lançaram essa categoria, a gente conduziu um estudo aqui, né, internamente, justamente para a gente entender de onde veio essa demanda. E a gente conseguiu encontrar, inclusive, players que o work highlight destacado, ele cabe dentro dessa nova categoria. E aí, que com o lançamento agora da categoria Urban Law, Planning, Zoning e Land Use, a gente também identificou possíveis sobreposições, né? Sobreposições, por exemplo, com casos que eventualmente os escritórios poderiam submeter para Public Law, né? Ou para ambiental, ou para também real estate. Considerando essas sobreposições, né? Ou seja, esse overlap, como que o time de pesquisa está se organizando para enfrentar isso? Porque agora a gente está falando de 3 categorias no mesmo ciclo, né? Com a adicional da categoria nova. Então, como vocês estão se preparando para isso? A gente está lançando três tabelas novas, né, em Industries and Sectors. A gente está bem animado, Catarine, com isso, porque, de novo, é resultado do nosso bate-papo com os escritórios, com a percepção do mercado, com uma pesquisa também, porque nessa conversa que a gente tem com os escritórios, a gente pergunta, mas a gente pergunta sobre atuação, porque às vezes é pouca gente, é pouco escritório muito especializado, é algo muito focado, que aí, não, como eu falo, não dá ranking, não dá ranking, ainda não tem material para isso. Então, só depois de ter muita segurança, depois de falar com muita gente, que a gente decide, né? Como eu já falei lá atrás. Como que a gente está se preparando? Eu acho que o primeiro approach já foi feito, conversando com alguns escritórios que a gente sonda. Na sequência, cada área de prática vai ter o seu approach diferente, né?
por exemplo, em Urban Law, que é muito ligado com real estate, com public law, a gente já colocou, já destinou essa área de prática para ser pesquisada pela mesma pesquisadora, a Ana Baltazar, que pesquisou real estate em transactional, que vai pesquisar real estate litigation em contentious e vai abrir a tabela nova de urban law, porque ela já vai ter esse know-how, né? Sobre a área de prática e ela vai saber, então, identificar o que é uma coisa e o que é outra. A Ana, além de ser uma jornalista brilhante, ela também tá voando aqui nas nossas pesquisas e ela caiu no colo dela real estate. Eu falei, bom, agora já vai fazer real estate finance, real estate litigation, vai fazer urban law, e se você vier com novidade, a gente vai estudar se não tem uma coisa nova ainda. Então, assim, no caso de Urban Law, a gente colocou a Ana para pesquisar, e agora para tanto eleitoral, Urban Law e também para pensions, né, para private pensions, a gente a gente convida, como são áreas novas, a gente pede para os pesquisadores sempre falarem com um número maior do que o habitual de sócios. Por que isso? Porque a gente, nessas conversas, como você mesma disse, o meu pesquisador, ele é alimentado pelas maiores mentes do mercado nessa área específica sobre o que é, de fato, tendência de mercado, o que é relevante para essa área. Um dos maiores privilégios de trabalhar na Chambers and Partners é poder falar com essas pessoas, é ter esse acesso com as pessoas que estão trabalhando na ponta, trabalhando em casos que são realmente mais sofisticados do mercado. Então, a gente é alimentado por eles, né? Por esses especialistas. E com isso, a gente vai criando também a nossa base, nossa compreensão de cada uma das áreas de prática, dentro daquilo que a gente tem na nossa definição. E vai se surpreendendo, vai aprimorando a pesquisa, vai aprofundando a pesquisa de acordo com o que os maiores especialistas do Brasil contam para a gente. Além disso, tem, logicamente, o trabalho que é mostrado na submission, porque depois, lá no final, quando os pesquisadores vão tomar suas decisões, eles vão ler as submissions e fazer, né, que é o formulário com os casos mais relevantes, e vão fazer uma análise comparativa, né? Ah, então, acho que eu respondi a sua pergunta. Acho que é nesse sentido que a gente se prepara, tem esse preparo prévio de estudo, além de material extra, a gente está sempre trocando figurinhas, mandando matérias, enfim, trocando ideias e também falando sobre a legislação, sobre o que aparece de mais pulsante aí no mercado. E tem o durante a pesquisa, que é quando eles vão se alimentando no mercado, e bem bom lembrar, voltar nisso, porque não são só os sócios, mas também os próprios referees, né? Os escritórios colocam a gente em contato com as fontes, né, que são os clientes deles, que são também diretores jurídicos de empresas gigantes do setor, que eles também, durante a nossa pesquisa, falam também sobre tendências de mercado, falam por que o caso foi sofisticado ou não. E isso alimenta o nosso olhar para a pesquisa. Ah, legal. Sobre o overlap, eu acabei de lembrar que você fez, eu sabia que eu estava esquecendo de cobrir alguma coisa, overlap de áreas. Isso acontece, é normal, em mais de uma área de prática, de um caso ele caber, né? Ele encaixar em mais de uma área de prática é muito comum, Catarine. E É não um dos. é. Perdão, Pode pode falar. falar. Não, eu ia falar que um dos exemplos que já é bem conhecido no mercado é sobre as abordagens setoriais de mining, Isso. oil and gas, né? Que, inclusive, na Practice Area Definition, ou seja, na definição que está disponível no site, já começa com: a Chamber sabe que pode ter um overlap de projects, né? De projetos de infraestrutura, de financiamento. Mas aqui, nessa categoria, a gente tem o interesse de receber outros tipos de casos, de outras naturezas, né? Uhum. Esse de energia é um exemplo excelente, Catarine. Tem também o próprio agronegócio, né? Mas aí
não é de indústria, seria, por exemplo, agronegócio tem casos, muito casos de capital markets, então às vezes o mesmo caso de agronegócio ele pode caber tanto em agro quanto em capital markets. Aqui, nessas novas áreas de prática, elas são muito específicas, elas têm legislação específica, nas 3 que a gente está falando aqui. Então, eu acredito que sim, tem um overlap, mas vai ficar muito claro. Quando vocês começarem a preparar as submissions, vocês vão ver muito claramente o que é uma coisa ou outra. E aí, o que a gente sempre sugere a fazer, Catarine, é que se por acaso tiver esse overlap, se vocês estiverem na dúvida, primeiro vocês podem sempre falar comigo, sempre tirar a dúvida comigo, recorre à Practice Area Definition, discute aí a Practice Area Definition, e se ainda assim você falar, não, esse caso a gente pode mandar para mais de uma área de prática, não usem a mesma definição, descrição. Por quê? Porque eu quero saber por que esse caso é relevante naquela determinada área de prática. Então, por que esse caso é relevante tanto para urban law quanto para public law? Deixa explicado, só me explica, pode ter overlap, só me explica por quê, e por que ele é relevante para cada área de prática. Uhum. Não, é sempre uma orientação muito bem-vinda, assim, sabe, Matheus? Porque, de fato, existem casos que vão caber. Então, uma emissão de Fiagro pode caber em agribusiness, né? Aham. Mas esse contexto de por que a gente vai descrever diferente numa submission de DCM é Uhum. muito importante, né? Uhum. Agora, uma categoria que eu acredito que vocês não vão ter overlap, porque é uma categoria nova, é de direito eleitoral, né? Pela Practice Area Definition, eu entendo que foi uma demanda assim que vocês estudaram por bastante tempo, porque ela tá, a descrição da categoria está muito fechadinha, muito redondinha do que vocês querem receber, e ela não contrasta com outras coisas que a Chambers já faz cobertura, né? Com outras Uhum. matérias. Como no cenário aqui brasileiro, como foi esse processo de evolução, de amadurecimento para, de fato, o lançamento da categoria? Interessante essa sua pergunta, Catarina, porque eu acho que a gente poderia fazer um episódio só para falar de direito eleitoral, ia ser ótimo. Mas o direito eleitoral era uma categoria que está no nosso radar já há muito tempo, justamente pela especificidade dela. E tem vários fatores, assim, desde um pipeline de novas categorias que a gente tem, que, né, a gente colocou o direito eleitoral, não era ainda a prioridade lançar, e tem também o tanto que a gente pode expandir por ano, a capacidade, quantos pesquisadores, a gente tem um cronograma super apertado, aqui a gente lança tabela enquanto, a gente lança guia enquanto a gente está pesquisando o próximo guia, então a gente tem algumas limitações também que fazem parte. Mas o direito eleitoral, ele foi aos poucos se mostrando urgente para ser lançado. Acho que tem, claro, tem uma situação inegável política no Brasil, que o assunto está muito em voga, né? E só que também por causa de uma polarização muito grande, enfim, tem essa questão política, e tem também uma especificidade do trabalho dos escritórios de direito eleitoral, ah, que eles é tão específico que a maioria desses escritórios não são contemplados pela Chambers, assim, não estão, a gente não conseguia olhar para eles, não tinha para onde eles mandarem o trabalho deles. E a gente também, uma das questões que sempre estava no nossa cabeça era assim, tá, a gente vai lançar uma tabela de direito eleitoral para quem, né? Quem que tem interesse, né? Quem consulta o nosso site, quem quer saber? E tem muita gente que quer saber, assim, a gente foi vendo que o direito eleitoral ele tem tem, claro, o direito eleitoral o clássico ali, né? Os advogados, os escritórios que cuidam dos políticos, dos partidos políticos, e uma legislação extremamente regulada, específica. Tem um tribunal superior eleitoral no Brasil só para isso. A gente começa a explicar direito eleitoral aqui dentro da Chambers para outras jurisdições, eles vão ficando encantados assim com as especificidades. E é uma legislação muito, muito, ela vai no detalhe, né? A gente estava conversando com alguns escritórios que eles falaram, Matheus,
lei para falar o tamanho do sticker que pode colocar no carro, é a lei falando o tamanho da fonte que pode usar para o nome do candidato e do vice. Vai desde isso até os fundos, né, de contribuição e tal. Então tem essa atuação focada nos partidos políticos, focadas nos políticos, nos candidatos, nos eleitos e tudo mais. E tem também uma atuação para empresas, né? Principalmente empresas, as mídias sociais, né? Que são muito instadas durante o período eleitoral, enfim, por questão de desinformação, né? As fake news, e é tudo muito imediato, né? Assim, saiu alguma fake news no determinada rede social, eles recebem um prazo de horas para tirar aquilo do ar. Então, isso tudo é muito. Também tem essa atuação que tem aí uma consultoria do direito eleitoral que precisa conhecer da matéria, né? Não é uma quem faz litigation normal precisa ter uma boa especialização, até os prazos em direito eleitoral são diferentes. Então é uma advocacia que merece, que é sofisticada, que tem um contato com o poder muito grande, né? Então tem uma influência muito grande e que merece ser ranqueada, merece ser jogada, que a gente jogue luz sobre o trabalho tão específico e tão sofisticado feito por esses escritórios. Legal. Naturalmente, falando um pouquinho só sobre o que você comentou sobre o público, né? Mas quem vai querer ver essa tabela, né? Porque naturalmente o público que vai buscar, né? Se o escritório é reconhecido ou não, é um público corporativo, né? Que acabou se tornando fator decisório, né? Para para contratar ou não aquele escritório como parceiro jurídico, né? Mas o que a gente vê muito também é escritório entrando no site para confirmar se o outro escritório já teve o seu trabalho técnico analisado por meio do processo estruturado de pesquisa de vocês. E o que a gente vê, justamente pelo que você comentou, né, da justiça eleitoral ser tão específica, inclusive com prazos processuais diferentes e tal, esse trabalho de indicação, né? Então, tem muitos escritórios que atuam na justiça eleitoral que eles, de certa forma, precisam dessa indicação de escritórios que não atuam. Então, ter um espaço para que eles possam ter o trabalho deles destacados, para que eles possam ter até um fator de diferenciar mesmo, né? A complexidade de trabalho que o escritório já está habituado a realizar. Eu sempre comento assim em reuniões estratégicas. O que faz um escritório ser ranqueado, obviamente, é multifatorial, porque a gente tem outros pilares da pesquisa, mas é um trabalho que ele já desempenha, porque a gente sempre faz a submissão com 12 meses antecedentes, né, ou que está em andamento. Então, o que faz um escritório ser reconhecido em termos de sofisticação de trabalho, né, que é um dos pilares da pesquisa da Chambers, é um trabalho que ele já realiza. E a gente ficou muito animado, assim, com essa tabela, porque, de fato, foi o que você falou, a gente não tinha ainda uma cobertura, a Chambers não tinha essa cobertura, de modo a destacar esse trabalho que é tão importante, tão específico, que exige uma interlocução muito grande, né, dentro do cenário político. Então, a gente ficou muito animado com essa categoria. E falando ainda sobre a categoria mais nova, que vocês também estão lançando nesse ciclo, é um ciclo bem. Essa edição 2026 foi uma edição de expansão, né, Matheus? A gente ficou muito claro, assim, foi muito legal assim ver então Real Estate Litigation chegando em contentious, e agora as 3 categorias, a última que a gente vai abordar aqui, que é Private Pensions. Previdenciário foi uma coisa que eu acho que o mercado falou bastante, porque teve Social Security, né, recentemente, que faz parte do contentious. Eu queria saber um pouquinho sobre se vocês estabeleceram, nesse primeiro momento, alguma preferência clara do tipo de perfil de cliente que vocês vão estabelecer para essa submissão. Porque, por exemplo, em Banking and Finance,
está expresso na definição da categoria, que é dada uma preferência clara aos escritórios que assessoram as instituições financeiras, né? Uhum. Então, aqui em Private Pensions, o que vocês pensam que seria mais relevante, mais sofisticado receber, assim, em termos de casos? Olha, Catarina, você me fez uma pergunta muito, muito difícil, porque justamente é uma pesquisa nova que a gente está fazendo, né? A gente está querendo entender melhor o mercado. A gente eu vou ter como te responder isso depois da pesquisa, porque agora a gente fez uma pesquisa anterior, a gente fez uma definição de área de prática abrangente, então tanto abertas quanto fechadas, a gente vai receber, a gente vai analisar, a gente vai estudar e vai entender as complexidades de acordo com o andar da carruagem mesmo, assim, né? E de acordo com aquilo que os escritórios falaram, nos alimentarem durante a pesquisa. A gente fez uma pesquisa prévia, eu aconselho quem está escutando a gente, ouvindo a gente, assistindo, dá uma olhadinha na definição da área de prática, dá uma estudada na definição, volta, conversa comigo, se tiver alguma dúvida do que colocar, do que não colocar, e a gente pode conversar com cuidado. Eu prefiro, nesse momento, ainda não bater um martelo aqui com você, Catarina, para não comprometer a pesquisa que vai acontecer. Mas se for para ajudar quem está ouvindo, que está na dúvida, dá uma olhada na definição, estuda a definição da área de prática, e se tiver dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo. Não, excelente. Matheus, essas dúvidas são dúvidas que os escritórios sempre levantam, sabe? Mas eu acho que o melhor caminho, até para, como você disse, não causar interferência na pesquisa, é deixar receber. Para quem não sabe, só para mostrar o caminho, para quem não sabe onde fica a definição de prática dentro do site da Chambers, acesse o site, né, a homepage, rola até o final, lá no rodapé tem um item, né, chamado, um link chamado Practice Area Definitions, e aí dá para selecionar o guia na página seguinte, e aí, separado por ciclo, tem a definição de Private Pensions, bem como a definição de todas as outras categorias que são cobertas pela Chambers até o momento, né? Enquanto o mercado não mudar. E lembrando que assim, a gente vai aceitar tanto casos consultivos quanto litigiosos em pensões, então fiquem à vontade para mandar. E dizer também, Catarine, que todas as definições de área de prática a gente conversa com os escritórios antes de lançar. E se tiver alguma sugestão para a definição da área de prática, a gente também é um organismo vivo, assim, a gente atualiza. Agora ela está, a gente faz acho que uma semana ou duas que a gente revisou todas as definições, então ela está redondinha, super atualizada no site, e ainda assim a gente está aberto para ouvir o mercado. Quem quiser conversar e discutir, a gente fica aberto para que ela seja, de fato, um reflexo daquilo que o mercado tem feito nessas áreas. Eu acredito, Matheus, que essa aproximação que vocês têm do mercado é uma das coisas mais interessantes, assim, do ponto de vista do quanto o escritório vai poder contribuir, inclusive presencialmente, né? Você até comentou no comecinho desse nosso bate-papo que vocês vieram ao Brasil esse ano, né? A gente discorreu durante a nossa conversa sobre como vocês levam com seriedade, né, os feedbacks dos escritórios até estabelecer o momento da criação de uma nova categoria. E durante as visitas aqui ao Brasil, vocês estabelecem algumas firmas, algumas bancas para conversar e tal. Para quem ainda não teve a oportunidade de fazer esse tipo de contribuição, qual que é o melhor caminho? Você tem algum contato direto de e-mail que você gostaria de compartilhar? Eu acho que pode entrar em contato direto no meu e-mail mesmo, né, que é mateus.monteiro@chambers.com, e quem quiser fique à vontade. Eu acho que tem é interessante isso
da nossa participação com o mercado, dessa nossa proximidade, desculpa, com o mercado. E como eu disse também lá atrás, a gente vai 2 vezes por ano ao Brasil. No começo do ano, lá em março, a gente vai para os eventos da Chambers, né? A gente faz os fóruns e a gente sempre faz São Paulo, Rio e Brasília, né? Aliás, ir para Brasília foi muito importante até para a gente decidir também lançar a tabela de direito eleitoral, tá lá perto das pessoas que fazem isso muito proximamente no TSE e tudo mais. E a gente vai também no começo, agora no final do ano, em outubro, a gente sempre faz uma pesquisa mais de campo, a gente vai para alguma região específica, falar com os escritórios e entender melhor a região. Ó, apareceu aí o meu e-mail, quem quiser pode ficar à vontade para entrar em contato comigo. E a gente já foi falando da nossa viagem para as regiões, né? Vou sempre eu e o Henry Smith, que é o gerente aqui do Brasil. A gente viaja, aliás, Henry Smith, mas ele é brasileiro, então fiquem à vontade para escrever em português para ele também. Com esse nome aí, parece que o pessoal fica em dúvida. E a gente vai foi junto já para o Centro-Oeste, visitamos as 3 capitais do Centro-Oeste, sem contar a Brasília, né? Isso 2 anos atrás. Aí, o ano passado, a gente foi para o Nordeste, só voltando, como resultado da viagem para o Centro-Oeste, a gente lançou pela primeira vez, né, o General Business Law do Centro-Oeste, que não tinha essa tabela. Fomos para o Nordeste o ano passado, visitamos 3 capitais, as capitais onde o mercado jurídico está mais pulsante, e voltamos para cá e lançamos 3 novas tabelas só focadas em Nordeste. E esse ano a gente vai visitar o Sul. Diferente do Nordeste, o Sul já é dividido por estado, né? Então a gente vai também visitar as 3 capitais e entender como que a gente pode melhorar a nossa cobertura da região. E a gente vai lá conversar com os escritórios. O mesmo processo que a gente faz quando a gente faz essas viagens regionais é esse: conversar com os escritórios, entender onde que a Chambers tá míope, né? O que a gente não está enxergando direito, onde que a gente pode ampliar, onde é que a gente pode enxugar, porque tem isso também, né, Catarina? Às vezes está olhando demais para o lugar e fala, não vai por aí, vai por aqui. Porque as tabelas regionais são tabelas que são muito importantes para nossos guias. Eu tenho uma atenção muito especial para essas tabelas, porque ela destaca talentos excepcionais que às vezes não conseguem entrar no nosso ranking por causa de ter uma atuação muito regionalizada, mas são escritórios excelentes, com clientes muito satisfeitos, fazendo trabalhos sofisticados também, mas tem uma atuação regionalizada e por isso não entram nas tabelas nacionais e que merecem destaque, e conecta com aquilo que você falou lá atrás, dos próprios escritórios consultarem as nossas tabelas. Às vezes um escritório do Sul precisa de um parceiro no Norte e não sabe quem buscar, e pode entrar no nosso site que vai encontrar uma tabela para o Norte, né? E a gente quer ampliar, a gente quer mostrar para o mercado, claramente, não só para o mercado jurídico, não só para os sócios, mas também para os clientes internacionais e clientes nacionais também, quem são os talentos regionais. E para quem está ouvindo a gente, que tem aí um escritório regional, nada impede que um escritório regional seja também ranqueado no escritório nacional. Pode acontecer, não tem problema. Mas aí precisa mostrar uma atuação Mas, nacional. Isso. exato. É uma coisa que a gente sempre recebe de dúvida aqui também. Mas se eu for reconhecido no regional, eu não posso ser reconhecido nas categorias que são pesquisadas fora do ciclo regional? E a gente sempre esclarece isso. Para participar do ciclo regional, o escritório, o profissional, eles precisam demonstrar uma atuação e uma presença forte ali na região. Mas um escritório que eventualmente já ultrapassou uma fronteira regional e tem clientes domésticos ou clientes internacionais, trata de casos aqui no Brasil fora da região dele, ele pode, como hoje, vários escritórios reconhecidos em regional, mas também reconhecidos nos ciclos que a gente chama de nacional, né? Eu acho Uma que é das coisas... importante. Desculpa, Catarina, te cortei. Vai Não, lá, pode falar. não, eu só ia complementar que uma das coisas que eu sinto que o pessoal sempre tem dúvida é sobre a exigência de estar dentro da região, né? Do sócio estar sediado ali, do escritório ter
uma sede, uma filial dentro da região para fins de elegibilidade da submissão mesmo. Uhum, uhum. Isso é importante deixar muito claro. É engraçado porque são critérios que já existem, mas a gente precisa sempre reforçar. Para participar do escritório dos rankings regionais, precisa ter escritório na região, precisa ter sede na região, né? Precisa ter sócio também baseado na região, e os casos têm que ou serem oriundos da região ou terem impacto na região. Essa terceira característica é a que gera mais dúvida, porque a gente vê daqui vários escritórios regionais querendo mostrar que fazem um trabalho sofisticado, mas mandam casos que se passam em outras regiões. Mas qual que é a ideia, o espírito da criação desses rankings regionais é mostrar a atuação regional, né, de como eles têm um conhecimento, seja da legislação estadual, até municipal, enfim, que seja, ainda mais agora o Urban Law e tal, é que o Urban Law não tem regional, mas eu digo assim, tem que ter um conhecimento da legislação, conhecimento dos trâmites regionais, conhecimento dos clientes regionais também, então isso joga a luz isso faz a gente entender por que o trabalho daquele escritório é sofisticado naquela região. Se eu vejo uma submission com trabalhos, ok, sofisticados, mas de outras regiões, eu vou pensar, bom, então ele deveria aplicar para as tabelas nacionais. Se o trabalho dele é nacional, então aplica para o nacional, não para esse regional. Então é isso, eu acho que deixar claro para quem está ouvindo a gente, precisa ter escritório na região, precisa ter sócio também na região, e os casos têm que ser ou oriundos da região ou terem um impacto naquela região. Ficou E claro, os, Catarina? ficou. E o sócio que está baseado, né, na Hum. região que o escritório vai submeter, é, ele, ele precisa ser o líder de todos os casos, Matheus? Eu sei que a Não. gente acabou explorando sobre regional, mas, nossa, a gente sempre recebe isso, né? E a gente fala, não necessariamente, porque às vezes tem um sócio que está baseado em outra região, mas lidera o trabalho, né? E é uma coisa que o pessoal sempre pergunta. Entendi. Entendi a sua pergunta, eu entendi. Eh, Prioritariamente é bom que, assim, principalmente para um sócio ser ranqueado, é bom que ele esteja naquela região, né, não faz sentido eu ranquear um sócio carioca no ranking do Rio Grande do Sul, porque ele lidera 2 casos da tabela a gente entende como é que funciona, principalmente escritórios muito grandes, né, escritórios full service que tem várias unidades, a gente entende isso, que às vezes uma ação ela é tocada por um outro advogado que está em outro lugar. Mas para o reconhecimento, e tudo bem vocês mandarem na submission casos que são ali liderados por um escritório que talvez não esteja, mas esse sócio que está baseado em outra região, possivelmente ele não vai ser ranqueado naquela região. Então, Sim. assim, como estratégia, né, aí cada escritório tem a sua, cada agência vai desenhando as estratégias, pensar que a gente vai olhar para o trabalho regionalizado, né? Por enquanto, é assim que a Chambers trabalha. Pode ser que mude no futuro? Pode ser, mas por hora é assim que a gente entende o mercado, os nossos rankings regionais. Que é um ranking aqui que a gente também tem muito carinho, assim, é um ranking que nos anima muito. Então a expansão do Nordeste foi muito interessante para a gente, assim, porque já surgiram 3, 4 categorias, né, do nada. Então É, deu para perceber que é um cuidado que vocês estão tendo aqui com a região, com escritórios mais regionalizados. Acho que a uhum. próxima que a gente pode esperar, então, aí nos próximos anos é um dispute resolution ali, mais centro-oeste, não só focado em BSB, né? Acho que vai Olha, é nesse aí que caminho. tá, Catarine, se deixar, a gente vai vai querendo melhorar e vai querendo ampliar, né. Então, por exemplo, coisas só se eu posso dar um spoiler aqui de coisas que estão no nosso radar, a gente não bateu o martelo ainda, até porque vai depender dessa viagem agora em outubro para o sul, mas que está no nosso radar. A gente precisa melhorar nossa cobertura do Paraná,
porque até hoje a gente só tem uma tabela, General Business Law Paraná, e a gente tem ouvido que lá no Paraná especificamente tem muito escritório especializado, então dá para a gente já dividir ali, como vai ser essa divisão, eu vou precisar conversar com eles, né, com os escritórios de lá. Brasília também, por enquanto só tem Dispute Resolution de Brasília based, né? Mas a Brasília também tem muito escritório, e como Brasília tem ali os tribunais superiores, tem as agências, também tem muita gente que está ficando fora dos nossos rankings e merece estar lá, só que a gente precisa abrir, por exemplo, um tax, um litigation, um labor, imagina, tem um TST, né? Não tem como a gente ignorar o trabalho feito por escritórios de ponta que estão ali. Então, assim, então, como o que está no nosso radar é isso, tá? Dando um spoiler aí para quem está assistindo a gente, mas só vai bater o martelo mais para frente. Então, lá para depois que a gente voltar da nossa viagem de outubro, lá para novembro, deve ter novidade. Mas certamente vai vir coisas aí para a region, seja para o Paraná, talvez no Rio Grande do Sul, que a gente já tem 5 tabelas no Rio Grande do Sul, pode ser que a gente descubra que tem mais coisa acontecendo por lá também. Santa Catarina também, não sabemos, mas a gente vai visitar os escritórios lá. Brasília. Centro-Oeste, vamos ver, Centro-Oeste ainda acho que a gente acredita que uma tabela, por enquanto, tá dando conta, né? Mas vai depender também de quantas submissions a gente for receber, e, enfim, da demanda do mercado. Mas fiquem de olho, Brasília e Sul esse ano. Não, legal, legal. Obrigada pelo spoiler, Matheus. Os escritórios vão ficar animados. Matheus, foi muito legal bater esse papo com você. Eu queria aproveitar para te agradecer mais uma vez por ter topado participar do M-Café. É um projeto muito especial, e ter você como nosso primeiro convidado, eu não poderia estar mais feliz, assim. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, por compartilhar com a gente informações super relevantes sobre a pesquisa, que é de interesse do mercado como um todo. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Catarina, é um prazer conversar com vocês. Eu me coloco muito à disposição de todo mundo que está aí escutando a gente. Eu acredito que o sucesso, a credibilidade, a seriedade, né, que a Chambers tem se dá muito por conta desse canal aberto de comunicação que a gente construiu com os escritórios, com as agências de marketing também. As agências fazem um trabalho muito bacana de difusão, assim, né? Também de explicar para os escritórios como funciona. Então, para a gente também é importante esclarecer dúvidas das agências, dos departamentos de marketing dos escritórios também, dos sócios, enfim. Quanto mais alinhado, quanto mais claras as guidances forem, melhor o trabalho de todo mundo, né? A gente é uma empresa de pesquisa, a gente quer que vocês vão bem nas pesquisas, a gente precisa de vocês. Então, eu agradeço por esse espaço, desejo muito sucesso a esse projeto, e espero que todo mundo que acompanhou a gente tenha curtido, tenha tirado alguns insights importantes, relevantes aí, e estou à disposição. Muito obrigada. E para você que acompanhou até aqui, siga os canais oficiais da Chamber. Se você precisar entrar em contato com o Matheus, o e-mail dele está aparecendo aqui na tela. Aproveita para seguir também os canais oficiais da Let's Marketing. A gente está no LinkedIn, está no Instagram. Se você precisar tirar alguma dúvida específica, entre em contato com contato@letsmarketing.com.br. E é isso. Muito obrigada pela sua audiência. Se inscreva nesse canal para você receber informações mais relevantes, discussões de alto nível sobre o mercado jurídico, gestão e negócios. E até a próxima.